E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um podcast com uma convidada maravilhosa. A gente vai falar sobre Creator Economy, startups. E essa é uma advogada que eu admiro demais. Ela chama Carolina Feital. Eu vou ler aqui a bio dela para vocês entenderem o nível da pessoa, tá? Eu conheci ela um tempinho numa situação ali que a gente precisou entrar com um processo, mas, olha só, ela é mestre em Direito, especialista em Direito Autoral e Propriedade Intelectual, sócia do Feital Advogados, que é o escritório dela. Ela é advogada de agências e celebridades como a Patrícia Ramos, o Teodoro, a Bia Ben. Já foi advogada aí da Nonstop, que é uma das maiores agências de influências da América Latina. E também ela viabiliza negócios com segurança jurídica em ambientes digitais e de economia criativa. Maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Carol. Muito obrigada, Adri. Para mim é uma honra estar aqui com você. Pelo contrário, super te admiro. Acho você uma advogada incrível, uma mulher incrível. E para mim é muito bom saber que a gente pode trocar com profissionais do seu nível. Nossa, com certeza. Eu estou muito feliz por ela estar aqui, porque já faz tempo que eu estou querendo marcar com ela, mas assim, tudo no seu tempo, né? E eu já quero começar esse podcast perguntando para você a sua visão no geral do Creator Economy. O que você tem para contar para a gente desde que você começou até hoje? Quais os pontos aqui que você viu de evolução? Então, eu comecei na Creator Economy há muitos anos, né? Costumo dizer que eu tô aqui desde antes, quando a internet ainda era mato realmente, sabe? Eu comecei na Creator Economy em 2018, quando os termos combo de stories ainda nem existiam. E a Creator Economy ainda não tinha esse nome, né? Ela ainda era muito ali, real mesmo do que estava acontecendo. As pessoas estavam entendendo o que era o influenciador digital, o que era o poder da influência, o que era você realmente conseguir postar ali e utilizar o marketing de influência para engajar o seu produto, para engajar o seu serviço, para engajar a sua marca. Isso tudo era muito novo. E foi crescendo ao longo dos anos e principalmente se profissionalizando graças a muitos profissionais excelentes que existem no ramo, como por exemplo você, e os influenciadores digitais foram também se entendendo como profissionais dessa área, como realmente vetores de marketing, de marca, de produtos e de serviços. E isso nos trouxe a Creator Economy como a gente conhece hoje. E a Creator Economy, esse nome é novo, né, relativamente, porque assim, eu comecei a escutar esse nome de uns 2 anos pra cá, 1 ano pra cá, ou tem mais tempo? Eu que tô meia. Não, você está jovem e maravilhosa. Com certeza, é novo. Na realidade, o pessoal falava aquele povo lá da internet. Né? Mercado digital, influencer, não tinha assim um termo para especificar esse ecossistema, porque assim como as startups, Creator Economy é um ecossistema com diversas ali áreas, e você como tá nesse meio, pelo menos há uns 10 anos, que eu saiba, né? Você, acho que surfou todas essas ondas e acabou sendo uma das participantes ativas dessa criação da Creator Economy, né? Isso que é legal, você participou de tudo, você viu desde onde era mato ali, né? Sim, com certeza. O nome é novo, então a gente sempre falou muito, no início falava-se de, tá no digital, né? Você tá no digital, era isso que se falava. E muito do que estava ali postando na internet. Então, o influenciador digital ou creator, como hoje é conhecido, realmente são nomes que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Mas mais importante do que a nomenclatura que foi desenvolvida foi a profissionalização da área. Então, a gente entender como que é importante os contratos, as entregas, os formatos de entrega, as próprias marcas começarem a ter verba, né, orçamento e áreas dedicadas para o marketing de influência. Isso tudo é muito recente, mas isso também teve um impacto muito grande na economia, porque criou-se ali um nicho, né, de publicidade, de divulgação, e não só de publicidade e divulgação, porque a Creator Economy é muito maior do que isso. Então a gente tem a parte do ao vivo, a gente tem a parte de streaming, tem os podcasts, isso tudo foi ganhando espaço ao longo dos anos e deixando ali realmente sua marca no mercado. E aproveitando que você falou de contratos, de movimentar dinheiro, né, na economia, fala para mim o que você enxerga aí da sua experiência, dos principais erros que os creators eles cometem quando eles vão fechar essas parcerias, porque assim, a gente sempre acha que a gente tá fazendo melhor, né? Ah, vamos, é só um contratinho, eu vou fazer um story, cobrar tanto e tá tudo certo. O que de errado pode dar? A gente tá aqui pra falar de coisa assim, polêmica, gente. O que de errado pode dar quando a gente faz um contrato mal feito? Eu acho que a ausência da formalização é o maior erro que os creators cometem atualmente.
E você sente que ainda tem uma resistência para formalizar? O influencer fala, não precisa, cai o Pix na conta, é rapidinho. Sim, com certeza. É esse senso de que, é pequenininho, não tem necessidade, é baratinho. Só que qual que é o problema? A questão não é o valor daquele contrato, a questão não é o tamanho daquela campanha, daquele job, né, como se dizia antigamente. A questão é que você tem obrigações ali estipuladas e expectativas. E eu costumo dizer que quando a gente não trata as expectativas corretamente, a gente tem grande chance de ter problemas, que é o que eu costumo falar, né? Creator Economy sem jurídico é improviso. Com o advogado, ela vira negócio. Esse é um fato. Porque quando a gente tem ali uma outra parte que espera que você entregue mais do que você combinou e não tem um documento dizendo o que você combinou, vai dar problema. Exato. E nesse contrato, o que não pode faltar? Não pode faltar, por exemplo, eu sou uma influencer e uma empresa me contratou. Só que, por exemplo, eu já cuidei de alguns contratos de publicidade e de contratos com empresas grandes. Tem questões de propriedade intelectual, de não concorrência. Aí o cliente vai e acha que eu vou fazer para aquele player e daqui a um mês ele quer fazer para o outro, que é concorrente. O que isso acarreta? O que pode acontecer, assim? O que você, na tua experiência, fala, Adriana, isso aqui o influencer não pode deixar de ter nesse contrato para proteger ele? Com certeza, assim, o que a gente não pode deixar de ter, um objeto contratual bem definido. O que de fato você vai entregar, o que de fato o seu cliente espere que você vai entregar. Então, quantos combos de stories são? Quantas telas são? A gente não tem lei dizendo quantas telas de stories compõem um combo. Isso é uma questão que parece simples, mas eu vejo todos os dias problemas quanto a isso. Um creator que entende que um combo são 3 stories, outro cliente que entende que um combo são 2 stories. E aí o cliente acha que ele tem que entregar 3 e o creator tem certeza que ele tem que entregar 2. Quanto tempo, né? Às vezes eu faço 30 segundos de stories, já tá bom. Exato, e o stories vai até 60 segundos. Então a gente tem ali o objeto, com certeza, contratual precisa ser bem definido. Além disso, eu diria que a questão financeira também precisa de atenção, porque quando a gente tem um pagamento todo para uma pessoa só, a gente pode ter uma bitributação. Qual é o valor realmente acordado? Em quantas parcelas? Qual a forma de pagamento? Além da gente ter toda uma questão tributária, existe ali uma necessidade de regulamentação para que ambas as partes saibam o que foi combinado e não haja dúvida. Além, exclusividade. Adriana, exclusividade é um problema sério. Definir o seu território, definir qual é o objeto da exclusividade, qual o segmento. Eu vejo muita exclusividade sendo definida de maneira abrangente. Então, a pessoa fala, qual o segmento? O segmento é financeiro. Gente, financeiro tem meio de pagamento, banco, cartão de crédito, uma infinidade de coisas que, às vezes, não é o que a marca queria e tá lá o creator travado para fazer um montão de coisa porque não fez um contrato bem amarrado. E a Carol fala isso com propriedade, gente. Ela foi advogada do Whindersson Nunes, que é o maior youtuber do Brasil durante 8 anos, né? Advogada pessoal dele. Então, imagina o tanto de pepino que essa mulher já não resolveu na vida, gente. Bastante. Então, é muita experiência, é muito enriquecedor a gente saber. E você que é criador de conteúdo, se você tem alguma dúvida, segue aqui o Instagram dela também, que ela tá à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês. Com certeza. Bacana. E, Carol, me fala uma coisa. A gente estava falando sobre o contrato e tudo mais, e quando que você acha que o creator precisa, de fato, contratar um advogado estratégico como você e não só aquele pontual que vai resolver uma questão ou outra para ele? O que diferencia um caso do outro? Eu, como creator, por que eu vou contratar uma advogada com uma experiência como você, estratégica, e não o meu primo ali que faz só um contratinho rápido? Porque a gente sabe que é assim que funciona, né? Meu primo faz mais barato, e aí, poxa, eu não quero gastar com advogado, porque a gente enxerga, infelizmente, como um custo e não um investimento, e não sabe a importância que é ter um advogado, né? E isso realmente o nosso trabalho aqui é educar o público para que a gente seja chamado não só quando o circo tá pegando fogo, mas para evitar que ele venha a pegar fogo, né? Exatamente, é aquela história, né? Eu posso fazer um contrato rapidinho no ChatGPT, para que eu vou pagar por um advogado, né? ChatGPT, eu te amo! Exatamente. Nós não estamos dizendo que não deve usar o ChatGPT, mas não para isso. Exato. Bom, Adriano, o que eu tenho para dizer assim,
O creator, ele precisa decidir, a marca, a agência, a produtora, precisa decidir se você quer ser um profissional ou um improvisador. Esse é o ponto. Contrato, copia e cola ou advogado só para tirar contrato, realmente isso não é tão difícil. Agora, um jurídico estratégico, um advogado que vai sentar na mesa com você e fazer você ganhar dinheiro, esse é o ponto em que a chave vira. Então, é nesse momento que o creator, a agência, precisa decidir. Se ele quer um jurídico estratégico, é quando ele quer ganhar mais dinheiro, fazer negócios mais bem feitos, mais amarrados, com maior chance de alavancar realmente o crescimento da carreira do creator e desse negócio. Existem vários exemplos que eu passei ao longo da minha carreira em que a presença de um advogado agregou valor àquele contrato, àquela campanha, àquele negócio, e outros que evitou, assim, um grande problema. Então, um grande exemplo é a exclusividade. Um jurídico estratégico, ele não vai somente ler um pedido e tirar um contrato no copia e cola ali automaticamente. Ele vai realmente entender a raiz daquele negócio para colocar uma exclusividade bem adequada, que realmente beneficie a marca contratante, mas que também não prenda aquele creator de forma que ele não possa fazer nada. Isso um jurídico estratégico pode fazer. E me tira uma curiosidade, quando a gente fala de exclusividade, é lógico que depende muito da negociação entre as partes e tudo mais, mas o que é de praxe nesse mercado de creator? Por exemplo, olha, eu não quero que você faça uma publicidade minha e daqui a um mês você esteja fazendo outra do meu concorrente. Isso é óbvio, né? A gente tem que ter bom senso, certo? Porém, o que no mercado é considerável, aceitável você ter de exclusividade? Tipo, 90 dias, 6 meses, ou depende do valor, né, que a gente está falando? O que é normal? Então, Adri, como eu te falei no início, a Creator Economy, ela evoluiu muito, ela se profissionalizou. E nesta área, nesse segmento econômico, tudo tem valor, tudo tem preço. Então, a exclusividade tem um preço, o tempo dessa exclusividade tem um valor e o segmento dela também vai ter um valor. Sim. É muito importante que o Creator esteja bem assessorado por uma assessoria jurídica decente, por uma assessoria jurídica de qualidade, por um empresário de qualidade, para que ele saiba realmente valorizar não só essa exclusividade, como o direito de imagem, como o tempo desse creator. Então, um exemplo que eu dou muito, eu faço muita campanha de palestras também, né? Muitos contratos, eu faço muitos contratos de palestras. Por exemplo, o Teodoro faz muitas palestras. É muito importante que o contrato seja muito adequadamente elaborado para que esse creator vá lá e entregue o que foi contratado. Então, foi contratado uma palestra, ele tem que entregar uma palestra. Ele não tem que entregar um jantar, uma noite de autógrafos e uma visita na fábrica. E que é isso que eles esperam, né? Olha, você é palestra, mas depois você consegue dar meia horinha aqui de atenção pro pessoal. A gente tem um jantar também. Faz uns stories com a minha mãe. Rapidinho. Sempre rola. Tudo rapidinho, no direito. E aí o cara que podia estar lá ocupando o tempo dele, fazendo uma campanha, fazendo uma outra palestra. Também, né? Ele deixa de fazer. Isso é muito, muito legal. Bom saber. E já que a gente tá falando em contratos e todos esses cuidados, né? Qual que é o maior risco invisível que a gente realmente não consegue enxergar na hora que a gente está assinando o contrato, que você enxerga quando eles fecham esses grandes contratos? Eu diria que o risco reputacional é um dos riscos maiores e mais invisíveis que tem em contrato. E esse é um ponto que o jurídico estratégico verifica e o ChatGPT nunca vai te contar. Porque o jurídico estratégico, ele vai entender qual o risco realmente que aquele creator tem em relação à reputação dele, em relação à reputação da marca. E aqui fica um ponto. Nem sempre o risco reputacional está só do lado do creator. Às vezes está do lado da marca. Nós temos inúmeros exemplos, inclusive, que aconteceram em 2025, que às vezes a gente tem um problema na campanha porque a marca foi por um caminho editorial que não era o caminho daquele creator. A gente tem outros problemas que às vezes o creator teve algum problema ali público e isso pode afetar a campanha da marca. Então, o risco reputacional, ele é muito existente. 2026, ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Então, o risco reputacional está aí, estourando esse ano com toda certeza. E o advogado bem preparado precisa blindar o cliente dele no instrumento contratual sobre isso. Nossa, essa parte do risco reputacional é uma... Você já tem alguma questão que você possa... Lógico, que você esteja autorizado a contar pra gente, assim, de... Nossa, deu muito ruim isso aqui. Ou pelo lado do creator ou pelo lado da empresa. Porque, realmente, às vezes a gente acabou de fechar um contrato e aquele influenciador faz uma lambança muito grande ali, ou mesmo a marca toma um outro rumo que você fala, gente, agora, como que a gente faz para conseguir conciliar isso?
Sim, eu, ao longo da minha carreira, já participei de algumas gestões de crise. Recentemente, eu participei de uma gestão de crise, que obviamente não posso falar o nome, de um creator que teve uma marca que pediu a suspensão do seu contrato de publicidade em razão do burburinho que aquela crise que ele estava sofrendo estava dando, inclusive alcançando a marca. Isso não foi tão prejudicial para o creator, porque no contrato a gente tinha uma cláusula específica que preservava ele sobre isso. Mas, por exemplo, em algumas eleições passadas, eu tive um outro caso de um creator que foi impactado, muito impactado, por um posicionamento de uma marca se filiando a uma certa corrente partidária. E isso estava gerando um problema reputacional para ele, a ponto de alcançar outras searas da vida empresarial dele. Infelizmente, a gente teve que encerrar esse contrato, e como existiam ali no contrato instrumentos que possibilitavam a rescisão do contrato sem multa para esse creator, ele conseguiu sair dessa crise sem grandes problemas. Mas se não tivesse sido prevenido, a gente teria... Ponto. Se no contrato não tem uma cláusula que previne sobre risco reputacional, ou cláusula também bem desenhada sobre rescisão contratual. Cláusula de saída. Sabe por quê, gente? A rescisão contratual é uma cláusula que ninguém dá muita bola, mas é que ela é mais utilizada, porque quando dá errado, o que acontece? Você vai ali ver no contrato, o que tá falando sobre rescindir o contrato? E aí tá lá aquela cláusula de praxe. Sim. Em 30 dias, mas 30 dias do quê? Tem multa, mas foi culpa tua, por que eu tenho que... Então, essa cláusula, se não tá bem desenhada, realmente traz muito problema também, né? Esse é um ponto que você falou, a gente tem realidades diferentes na Creator Economy. Então, quando a gente fala de uma cláusula de saída com notificação de 30 dias num contrato de publicidade, talvez seja viável. No meio de uma crise, em que ele está lá no top 1 do Twitter, 30 dias é muito tempo. Se a gente fala de um evento, não dá para esperar 30 dias no evento. Às vezes a gente tem no máximo 2 horas para tomar uma decisão quando tem 2 horas. Isso parece coisa de filme, né? A vida da Carol deve ser coisa de seriado Netflix 24 horas. Porque imagina, Carol, conta pra gente aqui como você mitiga esse risco do cliente, como que você gerencia. Conta pra gente a pior crise que você já teve, assim. Deu muito ruim, falando, não, acabou com tudo, gente, geral, todo mundo vai perder o emprego, lascou. Você já passou por isso? Já. Você pode contar pra gente? Não posso, como diz, né? Sem repetir nomes, vai. Advogado é um pouco padre, né? Então não vou revelar o santo, mas vou contar o milagre. Eu já passei por algumas gestões de crise ao longo da minha carreira, como eu disse, mas eu tive uma crise em especial que me marcou, que foi com uma certa plataforma de streaming aí famosa, né? Uma tal de Tutum, não posso dizer quem. E o creator para o qual eu advogava na época, existe um procedimento no jurídico estratégico que a gente fala que é o clearance jurídico. O que é o clearance jurídico? O advogado está realmente ali o tempo inteiro, desde a pré-produção até a pós-produção, ali no caso era uma produção audiovisual, amparando aquela criação para que ela não infrinja direitos de ninguém, para que ela não cometa nenhuma ilegalidade. Isso é o clearance jurídico. E aí, nesse clearance jurídico dessa produção audiovisual, para essa plataforma de streaming, a gente se deparou com um fato que era ali um deal break. A plataforma disse, olha, a gente não pode seguir com isso aqui nesse especial. E foi ali uma ginástica, um exercício realmente de composição para a gente entender como preservar a liberdade de expressão do creator, porque isso é essencial, mas também não infringir o direito de ninguém e também blindar esse creator para que ele não tivesse ali um problema jurídico e aquele especial pudesse ir ao ar, né, que era o objetivo de todo mundo. E a gente conseguiu chegar num consenso, o especial tá no ar, todo mundo gostou, a plataforma ficou muito feliz. Nossa, vai ter gente que pergunta, que especial é esse? Eu quero assistir. Mas tem alguns no ar que eu fiz a gerência jurídica, então é difícil até de dizer. Alguns anos de experiência. Alguns anos aí. E deu tudo certo, mas... Entra também a tua experiência negocial, né? Porque advogado não é só saber a lei, não é só saber o que está no artigo, e você tem que saber como usar e entender as pessoas. Porque se você também não tivesse uma habilidade negocial, com certeza, não com certeza, mas assim, provavelmente poderia
dar errado essa negociação. Com certeza. Porque aposto que você certamente deve ter chamado, né, a pessoa responsável do lado da plataforma, conversado, falar, vamos entender o que a gente pode fazer para resolver. Tem que ser um advogado proativo. Você tem que vestir a camisa do cliente e resolver como se fosse o seu problema. Sim, ali é um ponto de negociação. Nesse caso, a gente estava negociando com o jurídico mundo da plataforma e também com o creator, né? Então, você tem ali uma posição... São 3 interesses, né? São 3 interesses, porque a gente tem o interesse da plataforma, o interesse do artista e também o interesse da agência que está ali, da produtora que está ali compondo aquela produção. E no final das contas, todo mundo ruma para o mesmo lugar, que é a exibição do especial e que tenha sucesso. Mas se a gente não tiver uma boa habilidade negocial, o negócio se perde. E aí tem a diferença entre o jurídico estratégico e o jurídico operacional. Exatamente. E é como eu sempre brinco nas minhas aulas, que a gente tá, por exemplo, tô com a caneta. Essa é uma caneta Montblanc, que custa, sei lá, 2, 3 mil reais. A gente tem a Bic também. Aí você pode escolher qual advogado vai contratar, uma Montblanc ou uma Bic, não é mesmo? Mas falando em direito autoral, Carol, me conta, eu fiquei sabendo que tem várias músicas hypadas aí, como Ofélia, Jet Ski, que várias pessoas usam essas músicas hypadas para fazer publicidade, né? Pode isso? Não, não pode. Olha, Adri, esse foi o hype do final do ano e o hype do início do ano, né? A Sina de Ofélia é uma música que viralizou aí na internet e ela foi produzida com inteligência artificial. Muitas pessoas acharam que era mesmo a Luísa Sonza e o Dilcinho cantando e Gente, mas né? Igualzinho. Bizarro. A reprodução da voz... Até hoje ninguém descobriu quem que fez? Foi feito... Quem fez, não. Foi feito com inteligência artificial... Com a reprodução da música, com a reprodução da voz dos dois. Então, alguém pegou a voz da Luísa Sonza e do Dilcinho e fez a versão da música com inteligência artificial. E não ficou boa? Ficou, todo mundo adorou. Só qual que é o ponto? E aí a gente tem um montão de post de publicidade, gente vendendo o curso, vendendo o produto. Porque surfa na onda, né? Divulgando marca. E agora com a polêmica da Jet Ski, se tem plágio, se não tem plágio. Só que independente, todas são obras de terceiros. Seja uma obra da Taylor Swift, que é a original da Sina de Ofélia, onde realmente a música foi plagiada, seja da Jet Ski, todas são músicas de terceiros, são obras de terceiro. E a gente não pode ter uma obra de terceiro utilizada com finalidade comercial, ou seja, numa campanha publicitária aqui no exemplo, sem a autorização do titular dessa obra. E muita gente cai nesse erro. É muito complicado. E quais são as consequências que a pessoa que infringe isso pode enfrentar? Ela pode, sei lá, vir à falência? Enfim, o que acontece? Adri... Pra pensar 2 vezes. Nesse caso da Sina de Ofélia foi incrível, porque o jurídico da Taylor Swift foi, muito rápido e começou a derrubar a música das plataformas. Então, existem hoje... Ou seja, jurídico, de novo, atuando de forma ativa, um jurídico estratégico. Jurídico bom, gente, resolve. E o jurídico das gravadoras e editoras são muito rápidos, né? Rápidos, né? E aí, hoje em dia, existem ferramentas tecnológicas, softwares dentro das redes sociais que derrubam essas postagens que estão com essas músicas não autorizadas. Então, às vezes, você investe uma grana, contrata, às vezes, até um influenciador, coloca marketing, editor, filmmaker, para fazer uma campanha com base numa obra audiovisual, numa música, numa obra de terceiro, e a sua campanha vai cair. É muito interessante. Tem um caso que eu vi recentemente, eu não sei se você conhece ele. Gente, eu fiquei chocada. Ele é igualzinho o Harry Potter, mas igual. Chamou bruxo não sei o quê. Depois eu vou mostrar pra você. E ele usou a aparência dele, é um cantor. E usou a aparência dele e gente, você olha e fala, não, é o Harry Potter. Mostrei pro Cláudio, agora ele falou assim, não, isso aqui é o Harry Potter. Eu falei, não é ele. Não é ele. É assim, irmão gêmeo, não sei como. E ele usou a aparência dele pra se alavancar e, sei lá, cantar e ficar famoso. Ficou tão famoso a ponto da Warner notificar ele. Olha, que legal. Então, nesse caso, você acha que ele deveria ter feito isso? Se você fosse advogada dele, você acha que ele deveria ter usado e agora tá tudo bem, ele já ficou famoso. Não adianta, né? Sim. O que poderia ter acontecido com ele de errado? Aí, Adriana, é o que eu costumo dizer, a gente tem ali a esteira de risco, né? E estando todo mundo ciente do risco, a gente precisa, às vezes, fazer essa análise do quanto vale a pena correr o risco. Porque, às vezes, o sucesso que vai fazer e o quanto que vai ganhar
Então, o cliente tem que decidir se compensa ou não compensa. Nesse caso, você usou um exemplo interessante, porque é a feição dele. Ele não está usando a imagem do Harry Potter, ele não está usando a obra do Harry Potter, ele está usando a imagem dele. Então, a gente teria que entender especificamente, mas em tese. E automaticamente ele ficou famoso por causa disso, mas ele está usando uma coisa que é característica dele. O rosto dele. Exato. E eu não esperava nenhuma resposta diferente dessa, que é analisar o risco. E um bom advogado, ele vai analisar o risco e ele vai dizer para você, cliente, os caminhos. Isso vale a pena, isso não vale a pena. E o risco está aqui. Você quer correr? Vamos embora. E aí o cliente decide qual risco ele quer correr. Mas o mais importante é você não ir para o risco sem saber dele. E falando ainda em Creator e nas questões aqui, voltando um pouquinho de formalidade e tal, quando que o Creator precisa ter o CNPJ? Ele precisa de fato ter um CNPJ? Porque às vezes ele fala, né, isso aí é bobagem. Imagina, CNPJ pra quê? Eu tô de boa aqui fazendo meus corres. Isso daí é interessante. Então, não existe uma obrigatoriedade do Creator ter um CNPJ. Até interessante você falar sobre isso. Esse ano, dia 6 de janeiro, a gente teve a promulgação da Lei do Profissional Multimídia, conhecida como Lei do Influenciador Digital. Até interessante a gente esclarecer. Não é uma lei que regulamentou somente a profissão do influenciador digital, tá? Então, profissionais que fazem gestão de tráfego, de vídeo, editores de vídeo, social media, todos estão ali dentro daquela lei. E ela não trouxe nenhuma inovação no sentido de um imposto a mais que o influenciador tem que pagar, nada disso. Tudo já existia, ela só regulamentou o influenciador digital. E aí, a gente tem assim, quando o influenciador tem um CNPJ, ele tem mais possibilidades de receber o valor ali dentro da pessoa jurídica, talvez com uma tributação menor, então ele tem uma vantagem tributária maior. Existe ali uma separação da vida pessoal com a vida profissional, que é indicado. Então é muito mais vantajoso e mais profissional para o influenciador trabalhar com o CNPJ do que somente na pessoa física. Agora, uma obrigatoriedade não existe, mas ele vai pagar muito mais impostos e com certeza não vai ser tão profissional como alguém que tem uma empresa dedicada para isso. E lembrando que o Creator que não pensa como empresário, não tem essa cabeça, acaba virando ali ativo de agência, né? Com todo o respeito ao trabalho das agências, é importante, agência empresário, mas é importante que o Creator, ele tenha essa visão, ele tem esse conhecimento, né? Com toda certeza. Refém. Com toda certeza. Se o Creator ele não se vê como uma empresa, se ele não se vê como um empresário do seu negócio, ele nada mais vira do que um rosto da marca e realmente um ativo de agência. E aí, de novo, é o que eu falo. Creator Economy sem jurídico é improviso. Com um advogado, ela vira negócio. E o mesmo vale para você, criador digital. Se você não se visualiza como empresário, como dono do seu negócio, infelizmente você não vai ter o respeito que um profissional deveria receber. Exatamente. E agora indo para a reta final da nossa entrevista, já tô porque tem tanto assunto bom para a gente falar, né? Eu queria entender um pouquinho da Carol, né? Desses anos de experiência trabalhando em agências enormes e agora com o teu escritório, né? Como que foi essa construção de autoridade para você? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou? Adri, ser mulher é uma dificuldade, né? Porque a gente tem que se provar muito mais, a gente tem que estar o tempo inteiro comprovando a nossa competência. Mas assim, eu tive uma grande tábua de salvação ao longo da minha carreira, que foi o estudo. Eu acho que eu sempre estudei muito, então eu fui correr atrás de fazer um mestrado, que na época as pessoas diziam, mas para que fazer um mestrado? Sim, eu quis me aprofundar em todo o direito internacional e todos os regulamentos internacionais que regulavam os direitos autorais. Eu fui fazer uma pós específica de mídia e entretenimento, e a prática ali diária, ela se torna mais sustentável, mais embasada quando você tem a teoria bem feita, quando você tem o acadêmico bem feito. Então, acho que para mim isso foi a virada de chave da minha carreira, e eu acredito que a autoridade a gente constrói com o que você realmente espalha por aí. Se você espalha profissionalismo, se você espalha ética, se você espalha boa conduta, você vai com certeza colher tudo isso de volta. Isso realmente é muito importante, você ter ética na profissão, né? De fato, a gente encontra aí muita gente que não vale a pena, mas faz parte, né? Em toda profissão tem isso. Exato. E qual conselho você daria para quem está te assistindo agora e, poxa, eu quero ser advogado de influencer, gostei muito dessa área, o que você diria para quem está começando? Olha, eu daria 2 grandes conselhos. Inclusive, um deles eu recebi lá atrás, ainda
bem antes da Creator Economy ser o que ela é hoje. Primeiro, nunca se deslumbre pelo poder que a Creator Economy proporciona. Estar cercada de pessoas famosas pode gerar na pessoa ali um deslumbramento e que no final das contas o jurídico é o jurídico. Você precisa estar ali para proteger, para antecipar riscos, para viabilizar negócios de maneira segura. Então isso é essencial, não perder o foco de quem a gente é e estudar. Sempre estudar. Eu tive um chefe, Adriana, que falava uma frase que me marcou. Jurídico sem base teórica, sem estudo, é charlatanismo. Então a gente sempre... Forte, né? Jurídico sem base teórica, sem estudo, é charlatanismo. A gente tem que estar sempre estudando, sempre com uma teoria, sempre bem atualizado para você saber o que você está colocando ali. Porque esse mundo da Creator Economy é um mundo que envolve, que seduz, mas no final das contas a nossa responsabilidade enquanto advogado é realmente prestar um serviço de qualidade. E de fato, você não se deixar levar pelas aparências, né? Porque é muito fácil você se vislumbrar, principalmente se você está no começo da carreira e acaba tendo a oportunidade de advogar para alguém muito famoso, você fala, nossa, é um mundo que é muito fácil se perder. Então, a sua base, os seus valores tem que estar intrínseco e você tem que cuidar muito disso, realmente. E a última pergunta para a gente finalizar, que eu faço sempre para os meus convidados, né? O que você falaria para Carol de 10 anos atrás, se você pudesse encontrar ela? Gente, essa é boa, né? Essa é boa. Eu pego de surpresa, assim. Tem gente que fala, ai, compra Bitcoin. Sério? Essa também é boa, né? Bitcoin? Eu acho que eu falaria pra Carol de 10 anos atrás, Adri, tipo, aproveita o caminho, porque vai dar tudo certo. Ai, muito legal isso. Sabe? Curte, porque vai dar tudo certo. A gente se cobra tanto, né, Carol? A gente quer sempre dar o melhor, quer sempre tá 100% preparada. E a vida não é sobre isso. Não é sobre o topo da montanha. É sobre a jornada com quem você divide, né? Exato. Então, é muito legal. Carol, amei nosso papo. Foi maravilhoso. Agradeço demais. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, gostarem do tema, quiser fazer qualquer pergunta para Carol, manda aqui, chama a gente no direct do Instagram, enfim, manda e-mail, que a gente vai ter o maior prazer de falar com vocês. Então, Carol, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.